Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo para você notícias e informações. Para você que não me conhece, eu sou o Saulo Souza e este é o meu canal de perfil pessoal aqui no YouTube, onde eu trago para você notícias, informações, dicas, tutoriais, alguns vídeos vlogs do meu dia a dia e também a minha opinião sobre os mais variados assuntos, principalmente aqueles assuntos que são relevância no momento. Desde já, eu quero desejar para você um ótimo domingo e que Deus possa abençoar grandemente você, sua família e os seus entes queridos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Federais, até fevereiro, ele vai ser o presidente, viu? Olha, eu falo para vocês, a MP1000 não vai ser colocada em pauta. E eu vou mostrar para vocês aqui o motivo que me leva a crer nisso, a acreditar nisso, a chegar a essa conclusão de que essa MP1000 não vai ser colocado em pauta coisa nenhuma. As eleições, todo mundo sabe, ocorreu aí no dia 15, né? Logo após as eleições, o Rodrigo Maia deu uma entrevista ali de mais ou menos uma hora, ou um pouco mais de uma hora ainda, e ele não falou nada em colocar a MP1000 em pauta para entrar em votação lá na Câmara dos Deputados. Ele mesmo que tinha dito dias atrás que iria colocar ela em pauta logo após as eleições. E aí, após as eleições, fechou o bico, não falou nada. E eu digo para vocês que não vai ser pautada, viu? Ela vai caducar. Vamos acompanhar aqui um pouco dessa entrevista que ele deu. Não tocou no assunto da MP1000. Falou de Bolsa Família, falou de PEC emergencial, mas MP1000 não falou em nada o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Preste atenção aí. Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente da Associação Comercial, Alfredo, nosso amigo, meu amigo de muitos anos no Congresso. Cumprimentar e agradecer ao senador Heráclito Fortes o convite, que não é um convite, né, doutor Alfredo, é uma ordem. Cumprimentar o meu presidente Jorge Bornhausen, que devo muito do que aprendi e de onde consegui chegar. Só para informar você, essa participação dele aí, essa entrevista aí, foi no dia 16 de novembro, um dia depois das eleições. Pô, se ele prometeu que depois das eleições iria pautar MP1000, um dia depois o cara vai dar uma entrevista, participa de um programa ali, fica uma hora falando e não toca no assunto, amigo, esquece. Ele não vai pautar a MP1000, tá? Segue aí, preste atenção aí. A liderança dele, os ensinamentos que me deu quando presidiu o partido, e até hoje, né, meu amigo Marco Betaioli, o Samuel, o ministro César Ashford, todos convidados, os que estão de forma virtual, muitos amigos. É sempre difícil, né, Heráclito, falar no calor do processo eleitoral, mas acho que o processo eleitoral de 2020, na verdade, vamos dizer assim, é o meio termo do processo que certamente começará a ser construído a partir do final do ano, com o fim das eleições municipais do segundo turno, né? Mas o primeiro turno já nos dá alguns sinais importantes, né? Porque a gente, às vezes, nós esquecemos muito rápido do que nós passamos, né? E não apenas do que passamos em 2018, mas do que passamos em 2019. Né? Foi um ano muito difícil na relação política, principalmente a nível nacional, do Poder Executivo. Percebendo aí, ele está falando das eleições, isso aí foi um dia depois das eleições, viu, gente? Ele está falando ali, vai falar do Bolsa Família, vai falar de PEC emergencial, mas MP1000 pode esquecer, viu? Ah, políticozinho, viu? Rapaz, Com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que se estendeu até o meio da pandemia, né? Um ambiente de muito conflito, de muita radicalização, da utilização das redes sociais, que seguiram crescendo da eleição de 18, né? Nesse ambiente radical de notícias falsas, né? De denegrir a imagem daqueles que estavam no caminho, né? Em determinado momento, acho que muitos imaginavam que o resultado da eleição de 2020 certamente não seria esse resultado que está dado, né? Pelo menos a sinalização clara, até pelos nomes que, principalmente nas principais cidades, que caminharam para o
o segundo turno. Então, fazendo uma breve análise sobre o resultado da eleição, eu disse isso ontem pela manhã, né, e não foi nenhuma crítica, né, óbvio. O presidente tem a força dele, mas a força dele no processo eleitoral, devido aos fatos que ocorreram após a facada, é claro que levaram a um movimento muito maior do que o que ele tinha de força política antes da facada. E aqui não vem nenhuma crítica à posição do presidente. Não estou dizendo nem que ele está mais forte, nem que ele está mais fraco. Mas o momento final da eleição nacional gerou uma onda, né, patrocinada parte por esses movimentos de rede social e pela comoção em relação à facada, mas o processo posterior, né, que culminou com o resultado das eleições hoje, ele mostra... Não sei se você sabe, mas o Rodrigo Maia, ele não tem, assim, sabe, muita ligação com o presidente Jair Bolsonaro, viu? Apesar que nessa questão da MP1000 aí, eu não duvido nada do presidente Bolsonaro falar para o Rodrigo Maia segurar o jogo. Não estou dizendo que isso aconteça, mas que há uma possibilidade, há sim, viu? Há essa possibilidade. Segura lá, Maia, não põe em votação, não. Segura a MP1000 lá. Existe a possibilidade, sim, tá? Né, que, de fato, a política brasileira, primeiro, ela continua muito dividida, né? E que aqueles políticos, principalmente os políticos que disputaram a reeleição e estavam bem avaliados, somado àqueles que tinham experiência de prefeitos, como é o caso do prefeito, o ex-prefeito do Rio, né, conseguiram trazer esse debate para um ambiente de mais racionalidade do processo eleitoral brasileiro. A gente viu que as redes sociais, talvez por tudo que ocorreu nos últimos meses, tanto por parte da própria ação do parlamento, debatendo mudanças na legislação, como da parte do Supremo, caminhando com investigações, como também pelo trabalho das próprias plataformas digitais, que começaram a restringir os excessos do disparo de informações para a sociedade. Pelo menos a primeira impressão que eu tenho é que a influência das redes sociais ela foi menor do que ocorreu nas eleições de 2018. E vamos dizer assim, com uma menor influência das redes sociais, é óbvio que renasce o espaço para a política voltar a se colocar no processo eleitoral e uma compreensão melhor do que será a política daqui para frente. Então a impressão... Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, dá uma força, ative o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Aqui tem notícia, informação, dica, tutorial, tem vlogs, tem minha opinião, também tem as lives, viu? Live às terça, quinta e aos sábados, sempre aí às 22 horas, tá? Deixe um like aqui também nesse vídeo, mete o dedo no like, senta o dedo no like para dar uma força para o canal, pois isso é muito importante para o canal. Então para de frescura, clique no joinha e deixe o seu like aqui no vídeo. Segue lá o Rodrigo Maia, ele vai falar do Bolsa Família, vai falar da PEC emergencial, mas a MP1000 do auxílio, sei não, hein? Sei não se ele vai falar, preste atenção aí, ó. Inicial, é claro, olhando os números, é claro que o ambiente é de maior diálogo, né, de maior interação com a sociedade, com os ambientes, maior equilíbrio, um ambiente onde se respeite de forma mais clara as divergências, né, que esse ambiente radical não deixa acontecer. Eu acho que o resultado da eleição prova um pouco o crescimento desse ambiente de partidos, onde a capacidade de diálogo, mas com posições claras. Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes, Samuel, alguns acham que o centro é um ponto entre a esquerda e a direita. Não é simples assim, né? O centro, certamente, ele não é um ponto entre a esquerda e a direita. É algo que vai se construir, né, na sociedade, né, deixando claro a posição dos partidos que tentam orbitar esse centro, que chamam mais pela centro-direita ou
pela centro-esquerda, mas não é uma coisa simples, eu estou no meio entre os extremos. Não é isso, é um outro ponto onde tentará se construir um ambiente político futuro para que se possa, claro, e esse é o objetivo da existência dos partidos políticos, de disputar as próximas eleições com mais chances de vitória. Então, acho que o resultado, não acho que a influência seja decisiva, já está decidido qual vai ser o impacto de 2022, mas acho que dá um sinal forte de que a sociedade continua querendo renovação, continua querendo a participação, a ampliação da participação das mulheres na política, de minorias, que eu acho que... Já pensou o Rodrigo Maia se candidatando a presidente da República em 2022? Já pensou? Lembrando que ele é presidente da Câmara dos Deputados até 1º de fevereiro, se eu não me engano, quando aí um outro parlamentar, um outro deputado vai assumir ali a presidência da Câmara dos Deputados. Quem será, né? Fica um ponto de interrogação, fica a dúvida no ar, essa é a questão. Mas veja aí que até agora ele não falou nada da MP1000 do auxílio, ele vai falar do Bolsa Família, vai falar de PEC emergencial, e aí você vê o descaso, o desinteresse, nem está um pouco preocupado com MP de auxílio emergencial. Para ele não faz falta, né? Não tem necessidade para ele 600 ou 300 reais por mês. Não tem nenhuma necessidade. Tem um salário de 33 mil como deputado federal, tem regalias, auxílio moradia, tem combustível, tem plano de saúde ilimitado, grátis para fazer o que bem entender, o que bem precisar, o exame que precisar. Tem dinheiro ali para pagar assessor. Então, para ele, tanto importa 300, 600 reais do auxílio emergencial. Não está nem aí, tá? Segue aí. Isso é uma questão que a política precisa entender, que é fundamental. A gente precisa ter uma porta de entrada com mais democracia nos nossos partidos, para que a sociedade possa estar melhor representada no campo político. Acho, inclusive, que a decisão, apesar de reconhecer que não era o melhor caminho, a decisão, por ter sido na reta final, a decisão de abrir um espaço para a cota de negros foi importante. No Rio de Janeiro, a nossa experiência foi muito positiva, apesar de entender que aquela deveria ter sido uma decisão de lei, não uma interpretação do judiciário brasileiro, mas muitas vezes, infelizmente, a política fecha a porta e acaba que o judiciário abre a porta para que a sociedade possa ter a maior participação na política. E olhando para 22, senador Heráclito, eu penso que tem coisas mais decisivas do que até o próprio resultado eleitoral. Acredito que os próximos meses no parlamento, para o governo federal, terão um peso muito maior até do que o resultado das eleições de 2020. Até, principalmente nos próximos, final de novembro, dezembro e janeiro, se necessário for, principalmente esses próximos 3 meses, eu acho que isso sim é que vai ter um impacto muito maior no processo eleitoral de 2022. O governo vai ter que tomar decisões, escolher caminhos que não são fáceis, né? Não são caminhos com votações simples e decisões simples por parte do governo, mas nós saberemos a força do governo federal exatamente depois que esse ciclo de votações, que precisa começar nos próximos dias, né, precisa começar a ter uma clareza por parte do governo do que ele defende e do que ele propõe para a sociedade, porque, como eu disse, você, por exemplo, na matéria mais importante de todas, que é, resumindo aqui, a PEC emergencial, que são cortes e realocação de recursos do orçamento primário atual para o orçamento do ano de 2021, para que você possa não apenas atender um programa de transferência de renda, mas para que você possa continuar olhando a necessária redução do déficit primário brasileiro. Isso também é um tema que virá à tona nos próximos meses. E começou a falar aí da PEC emergencial, né? Começou a falar de dinheiro, de economia, mas vamos ver se ele vai falar da MP1000 do auxílio emergencial, tá? Da qual todos aqueles que investem no Brasil olharão com muito cuidado. Uma dívida alta, com déficit primário, que precisa ser decrescente para que a gente volte a ter superávites e que possa manter a trajetória da dívida sob controle. Então, eu acredito que para o processo de 2022, o impacto maior
será das decisões que o governo vai tomar. O governo vai tomar decisões de transferir o programa do abono salarial para um programa de renda mínima. O governo vai ter coragem de cortar a indexação de gastos, né, de aposentadorias, para que sobre dinheiro também para ampliar um programa do Bolsa Família. O governo vai ter coragem de cortar auxílios que servidores recebem hoje ou não. Então, engraçado que fala, o governo vai ter que cortar isso, cortar aquilo, mas você já reparou que eles não falam fazer cortes nos salários deles? Quer dizer, no povo pode mexer, na carteira do povo, no bolso do povo, no dinheiro do povo, pode mexer. Chega e mexe, mas no salário deles não, né? Nós precisaríamos aqui no Brasil, gente, sabe do quê? De uma reforma política no salário desses caras aí. Fala pra mim, é justo um deputado federal ganhar aí, bruto, tá? 33 mil reais por mês, enquanto o salário do trabalhador, do pobre coitado aí, é de R$ 1.054? Quer dizer, ganha aí praticamente mais de 30 vezes mais o que você ganha em um mês. Tipo assim, o que ele ganha num mês, você não ganha num ano. Essa é a verdade, tá? Você soma 12 salários aí de R$ 1.000 e pouco, dá 12 mil reais por mês, por ano, na verdade. Ele ganha 33 mil em um mês. É justo? É claro que não. Então, quer dizer, meter a mão na carteira do povo, no bolso do povo, no dinheiro do povo, eles falam. Mas agora, quando é para meter a mão no dinheiro deles, mexer no salário deles, eles não falam. Por que que não tem uma reforma política para mexer no salário desses caras aí? Ter corte também. Olha, eu vou falar para você, é 33 mil reais por mês. 50% ali, passa o facão, tchum, corta 50% do salário desses caras aí. Cai aí para 16 mil aí, tá bom demais, rapaz. Aliás, com todas as mordomias que eles têm, tá, mas tá bom demais. Então por que que não faz uma reforma política também no salário desses caras? Dele são 513 deputados federais, tem um monte de deputado estadual, são 81 senadores, tem presidente da República, vice-presidente, prefeitos, vereadores, governadores, vice-prefeito, vice-governadores. Faz uma reforma política também, o salário deles. Mete a faca, mete o facão assim, ó, tchum, passa. Diminui os salários deles também. Mas não, só quer ferrar com o povo. A martelada, o chicote é só pra cima do povão. É injusto, viu? É injusto. Agora fica aí falando. Enquanto você tá precisando aí de 300, 600 reais do auxílio emergencial, ele tá falando aí, ó. Não tá nem um pouco se importando com a sua situação. Essa é a verdade. Vamos lá, segue ouvindo aí. O governo vai precisar falar, né? O governo não pode, de forma nenhuma, transferir para o Poder Legislativo responsabilidades que cabem àquele que venceu as eleições para comandar o Brasil, e sempre num sistema democrático, sempre de forma harmônica, mas, em tese, sempre deveria ser conduzida a pauta. Então, eu acho que o impacto dos próximos meses das decisões do governo, eu sempre tenho dito, Samuel, que ampliação do programa do Bolsa Família fora do teto de gastos é um programa populista, porque ele não é sustentável e vai enganar a parte importante da sociedade que vai receber do lado e que vai receber todo o custo de aumento de taxa de juros, de recessão, de desemprego do outro lado, que será um custo muito maior do que esse benefício. E dentro do teto de gastos, certamente sempre uma política popular, onde o governo reafirma o seu compromisso com o limite de gasto público. O Brasil já tem uma carga tributária muito acima dos países que competem com o Brasil, com os países emergentes. Então, nós precisamos entender que as reformas elas existem, tanto a emergencial como a administrativa, como a tributária, para que se possa construir ambientes da melhoria do gasto público, do outro lado, com a tributária, a melhoria do ambiente de negócios, para que a gente possa também, cada vez mais, voltar a recuperar a confiança dos investidores. Então, na minha fala inicial, eu acho que o resultado da eleição, voltando aqui, ele mostra, sim, claro, um fortalecimento de partidos num espectro mais liberal na economia e de maior diálogo na sociedade, em outros temas, né, sem essa radicalização, e acho que, de fato, o impacto para 2022 é sempre uma sinalização, mas eu acho que a sinalização mais forte... Tá vendo aí qual que é a conversa deles? Pessoal, você que está assistindo aqui,
eu peço para você com total educação, deixa o like aqui embaixo, viu? Clique aí, dá uma força pro canal, é muito importante que você deixe o like, pois isso aqui ajuda muito o canal, tá bom? Vamos seguir ouvindo aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. 33 pila por mês, tá? Muito bom, né? Muito bom. Será das decisões que o governo vai tomar para os próximos 6 meses. Tem muitos projetos colocados na lista, Samuel, que são uma cortina de fumaça. Projetos bonitos, mas não vão resolver o nosso curto prazo. Com todo respeito, projeto de cabotagem não vai resolver o problema do Brasil nos próximos 6 meses. Então, nós não devemos e não podemos cair nessa armadilha de votar projetos bonitos, que tenham algum charme, algum impacto na sociedade, mas que não estejam enfrentando os principais problemas do nosso país. Não dá para a gente fazer uma lista de 10 projetos e achar que do outro lado da sociedade tem pessoas que não compreendem o tamanho do problema fiscal brasileiro. Então, eu estou chamando esses projetos, que muitos eu apoio, que muitos eu vou votar a favor, que muitos eu vou pautar, mas não pode ser uma cortina de fumaça, né, para ganhar tempo, por não termos ainda coragem de enfrentar os principais desafios que nos afligem hoje, que é exatamente a manutenção do teto de gastos e a sinalização clara da redução do déficit público para os próximos anos. Essa é a agenda emergencial. Todo mundo aqui sabe que eu tenho defendido de forma clara a reforma tributária. Acho que tem voto para aprovar, mas é óbvio que tem que ter o apoio, né, a articulação junto com o governo. Não pode se aprovar uma reforma tributária sem uma boa articulação com o governo. Mas reforma tributária, tá vendo? Reforma tributária é tributo para cima do povão, tá? Mas reforma para mexer no pagode deles, no money, no din-din, no carvão, na bufunfa, no arame deles, não tem, tá? Seguem ali ganhando seus altos salários, totalmente fora da realidade do povão brasileiro aqui, da sociedade brasileira, mas eles não falam em mexer no salário deles, tá? Quem tem que mexer no salário somos só no nosso salário, no meu e no seu, tá? No deles, deixa como tá lá, que tá bom demais. E o auxílio emergencial, senhor Rodrigo Maia, vamos falar? Vai colocar esse MP1000 em pauta ou não? Vai ficar nessa enrolação até quando aí? Ei, Rodrigo Maia, fevereiro tá chegando, viu, meu amigo? Mas a reforma tributária, ela não é mais importante que a organização dos gastos no curto prazo, porque todo mundo está vendo que a nossa dificuldade não é para daqui a 3 anos, a nossa dificuldade é para fechar o orçamento do próximo ano. Então, eu acho que isso terá, sim, um impacto na eleição de 2022, porque nós vamos compreender como é que vai ficar a aliança, que o ministro Paulo Guedes chama muito bem, de conservadora liberal. Vai chegar um momento nas próximas semanas que nós vamos saber se essa conciliação entre os conservadores, que o presidente representa, e os liberais, que o Paulo Guedes diz que representa, como é que vai ficar essa aliança nos próximos meses. Vai ser muito difícil, do meu ponto de vista, olhando o cenário, que os liberais, não apenas o ministro Paulo Guedes, nós temos muitos que defendem a mesma agenda, inclusive dos que estão na mesa aqui, certamente, de forma nenhuma, aceitarão qualquer interpretação heterodoxa do orçamento público e da sua sinalização sobre gastos para os próximos anos. Então, eu acho que a grande expectativa que nós temos, e da nossa parte na Câmara, tenho certeza aqui que junto com os nossos 2 colegas, nós estamos prontos para pautar, para assumir, né, o necessário debate e a narrativa, e mostrando à sociedade que todas essas votações, por maior... Falou pautar ali, viu? Mas não é MP1000 do auxílio não, tá? Não é isso não. São outras propostas aí, não é MP1000 do auxílio não. Dificuldade que elas tenham, elas certamente vão gerar um resultado positivo para o Brasil a partir de 21, 22, e que de forma nenhuma nós podemos e aceitaremos nada diferente daquilo que foi construído no início do governo do presidente Michel Temer, com a equipe econômica do ministro Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles, depois o ministro Guardi, que foi a organização, né, de projetos e de emendas constitucionais que geraram as condições para a taxa de juros estar no patamar que está. A taxa de juros não caiu à toa, né? A economia brasileira não se recuperou ainda há pouco à toa. Foi toda uma construção que começa com o presidente Michel Temer, que continua com o presidente Bolsonaro com a aprovação da Previdência e que agora a sociedade quer ver os próximos resultados. Temos um Estado que é concentrador de renda. Com a pandemia, as desigualdades certamente
elas aumentam, né, para um Estado que já gera desigualdade, porque o Brasil, diferente dos países da Europa e muito parecido com os países da América do Sul, o Estado, impostos mais transferências, pouco reduzem desigualdade, segundo o BID, 4%. E os países da Europa reduzem desigualdade, impostos e transferências na ordem de 40%. É por isso que a gente fala tanto em reforma, porque, infelizmente, desde a Constituição para cá, construímos um Estado onde os lobbies prevaleceram, os lobbies do setor público, os lobbies do setor privado, prevaleceram em relação ao interesse da grande parte da sociedade, que muitas vezes está excluída das condições mínimas de construção dos seus futuros. O presidente Borrhaus falava isso numa reunião anterior. Se nós não tivermos uma educação pública com a mesma qualidade da educação privada, nós não vamos nunca a caminho nenhum. E nós temos um gasto público de educação importante. Agora, como é que a gente melhora a qualidade desse gasto? Eu acho que são esses desafios que, ao longo de 30 anos, os lobbies foram assumindo o orçamento, 350 bilhões de subsídio tributário, salários na elite do serviço público federal dos 3 poderes, que são salários que representam o valor, o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Mas o salário deles não fala, tá vendo? Não fala, não. Já pensou na economia que iríamos ter se tivesse uma redução de 50% no salário desses caras aí? Que eu já falei, tá? Eu canso de falar, mas eu vou falar de novo. 513 deputados federais, tem um monte de deputado estadual, 81 senadores, aí temos os 27 governadores, 27 vice-governadores, são mais de 5 mil prefeitos no Brasil, né? 5 mil cidades. Vereadores, meu filho, parece que são mais de 70 mil vereadores, eu não sei direito, parece que é isso, mais de 70 mil vereadores, vice-governadores, vice-prefeito. Se tivesse uma reforma política de corte, né, salário desses caras aí, rapaz, eu vou falar pra você, iria sobrar muito dinheiro. Ah, mas iria. Ah, Saulo, vai. 33 mil por mês, bruto. Corta ali 50%, passa a faca, tchum, corta ali 50%, cai para 16.500. Tá bom demais. Você rala aí para viver com R$ 1.000 por mês, por que um cara desse aí não vai conseguir viver com 16 mil reais por mês? Tá bom demais. Eu acho que, sabe, eu vou falar para você, um salário acima de 3 mil reais já é um ótimo salário. Tá? Você que vive aí com R$ 1.000 por mês, já pensou você ganhando 3 mil reais por mês? 3, 4 mil? Dá para você viver, sim. Dava para viver tranquilamente. Mas esses caras ganham 33 e nem falam em sequer em fazer um corte assim nos salários deles, tá bom? É o povo, que nem eu já disse várias vezes, o povo é igual cachimbo, só nasceu para levar fumo mesmo. E fumo de quem? Desse povo aí, ó, político, que não se preocupa com você, tá? Depois das eleições, eu vou pautar MP1000. Cadê? Primeiro dia depois das eleições, nem tocou no assunto o senhor Rodrigo Maia. Dá uma revolta, mas fazer o quê, né? Mas vamos lá. Para a gente ver que a estrutura ficou cara, não da base, não do médico, não do gari da Conlurb lá do Rio de Janeiro, não. Os salários da elite do serviço público federal, estadual e certamente municipal, mas estadual 60% maior e o salário federal de vocês? 100% maior. São essas as reformas. E o seu salário, Rodrigo Maia? Como é que fica, meu amigo? E tem a questão emergencial. E a emergencial é que acho que vai decidir qual é o caminho desse governo. Se ele continua sendo conservador liberal ou ele passará a ser apenas um governo conservador sem o apoio daqueles que defendem uma agenda liberal na economia, como é o caso, do meu ponto de vista, da maioria do Parlamento brasileiro, com a Câmara dos Deputados, com certeza. Então, Alfredo, muito obrigado mais uma vez, estou aqui à disposição. Cadê o seu ponto de vista em reduzir seu salário? Isso aí você não fala, né? Reduz seu salário. Fala isso aí, o povo quer ouvir isso aí também. Vamos reduzir nossos salários. Isso aí ele não fala, né? Para as perguntas e muito feliz de estar aqui entre amigos, mais uma vez agradecendo ao senador Heráclito e principalmente ao meu presidente Jorge Borrhaus, da qual devo a minha liderança, depois a presidência do partido e com toda a experiência, poder estar fazendo, acredito que eu, uma boa administração à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Quem acredita nisso é você, tá? Quem acredita nisso é você, tá, Rodrigo Maia? Porque o povo, eu não sei não se o povo acredita nisso aí, que você está fazendo uma boa administração à frente da Câmara dos Deputados, tá? No dia 1º de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, que também tem culpa no cartório, publicou a MP1000 do auxílio emergencial, reduzindo o auxílio de 600 para 300. De lá para cá, 1º de setembro, hein? Hoje é 22 de novembro. De lá para cá, o Rodrigo Maia enrolou para colocar em pauta, ficou doente. Veio o Marcos Pereira, também enrolou para colocar em pauta. E já estamos no 22 de novembro. E, amigo, falo para você, não vai. Eu, lá atrás,
finalzinho de outubro, eu fiquei pensando assim, eles vão colocar em pauta e vão pagar o auxílio de dezembro em R$ 600, mas nem nisso eu acredito mais, tá? Na minha opinião, vai caducar essa MP1000 do auxílio emergencial, hein? E o auxílio vai ficar mesmo em R$ 300. Agora, para 2021, se for prorrogado o auxílio, aí eles vão discutir o valor. Mas isso aí, essa MP1000, você pode esquecer que eles não vão colocar em pauta, mas de jeito nenhum. Esqueça isso, tá? Pare de acreditar no conto do vigário, tá bom? Pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações, pois isso é muito importante para o canal. E assim você não vai perder nenhum vídeo novo do canal, tá? Você ativando essa opção, o YouTube vai avisar para você toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bem? Se você gostou desse vídeo, dessa informação que eu trouxe para você, eu peço para você deixar um like aqui embaixo, como você está vendo aqui aparecendo na tela aqui, ó. Deixe seu like, pois isso é muito importante para o canal. Tá aqui, né? Ó. Deixe o seu like aqui, pois isso ajuda muito o canal. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Na minha opinião, eu acho que nem a de dezembro eles querem pagar em 600, não vai colocar essa MP1000 do auxílio em pauta. Coisa nenhuma. Pode esquecer isso aí, tá bom? Eu, Saulo Souza, agradeço por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado de todo o coração. Que você tenha um ótimo domingo. Se você já está vendo esse vídeo em outro dia, que você tenha um dia lindo e abençoado por Deus. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua família e os seus entes queridos. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.